A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 5, o versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É uma passagem, como toda a Escritura, uma passagem importantíssima. Jesus trazendo alusão ao sal. Ele fala para os seus discípulos, ele está falando, não é para todas as pessoas. Ele está falando para os seus discípulos, para quem são seus seguidores, para aquele que abraça a carreira do cristianismo. E agora ele está dando instruções, desde as bem-aventuranças, e agora ele vem para o versículo 13, ele vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor ou se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Observe, tem muitas pessoas que dizem assim: não, mas o crente ele tem que ser temperado com sal. O sal é para temperar. A Bíblia não diz isso. Jesus não está dizendo que é para temperar. O apóstolo Paulo fala que a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal. Isso, temperada, nem mais nem menos. Só que neste versículo aqui é totalmente o contrário. Aqui não é temperado. Jesus está dizendo: se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Ele não disse temperar. Atente para isto. Com que se há de salgar? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Se ele se tornar insípido, ele não vai servir mais para nada. Ouça bem, é uma palavra... É uma metáfora que Jesus está falando. Ele usou o sal, fazendo uma metáfora referente a seus discípulos, a seus seguidores. Vocês são sal. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus falou isso vendo que o sal, aquelas pessoas de antigamente, eles cultivavam sal, principalmente ali na região do Mar Morto, porque havia algumas regiões de pântanos e lagoas, e pelo contato com o cálcio, adquiria um sabor alcalino, e às vezes tornando-se inútil. Aquele sal perdia o sabor. Hoje a gente compra o sal nas prateleiras, nos supermercados, nas mercearias, no comércio, e já vem já preparado, temperado. Eu não sei, eu nunca vi assim o sal perder o sabor. Pode passar tempo, acho que já vem com uma preparação, não sei, uma mistura que faz, que ele já não perde o sabor. Mas como naquele tempo era retirado de algumas regiões, do jeito que vinha era utilizado, chegava um certo período de tempo, conforme o armazenamento, aquele sal perdia o sabor. Já não servia para nada, nem para temperar e nem para salgar. Então, quando o sal perde o sabor, para nada mais serve. Como o sal perdia o sabor naquela época, então era jogado, por exemplo, principalmente no período chuvoso. Não tinha ruas pavimentadas, era no chão mesmo. E quando chovia, virava lama aquelas ruas. Então, aquele sal que perdia o sabor era jogado naquelas ruas para a pessoa caminhar por cima, e assim transitava sem estar se lameando. Para isso era jogado nas ruas para ser pisado pelas pessoas, só servia para isso, para ser pisado pelas pessoas. E é por isso que Jesus diz: se o sal perder o sabor, vai ser inútil, não vai servir para nada, a não ser para ser lançado fora nas ruas e pisado pelos homens. Os fariseus, eles se mergulhavam numa religiosidade e eles se tornavam assim aqueles crentes
que eles pregavam uma vida religiosa que eles não viviam, baseavam-se na lei, mas não viviam a lei. Então era como se não tivessem sal. E as pessoas, os gentios que os observavam, para eles era como se servisse de chacota os fariseus, orgulhosos em si, na sua crença. O Deus é nosso, a lei é para nós, os mandamentos são nossos. Para os gentios não serviam, então eles se achavam ali melhores do que os outros. E os fariseus, mergulhados na sua religiosidade, mostravam uma vida de aparência, né? Era uma crença de aparência, mas eles não tinham sal. Como podia salgar, preservar? Sabe o que Jesus quer dizer? Que o sal, se ele se tornar sem sabor, com que se há de salgar? É porque nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida, putrificada. A imoralidade, a corrupção, a anarquia, todas essas coisas que desagradam a Deus, a pornografia, a imoralidade de forma geral. Este mundo está podre. As pessoas estão se perdendo. E os discípulos de Jesus, os que se dizem cristãos, Jesus diz: vocês são o sal da terra. Mas esse sal não é para temperar, é para salgar. Até porque naquela época não se tinha nem energia elétrica, muito menos geladeira, né? Algo de uma câmara fria para conservar os alimentos, principalmente a carne. Isso, carne. Então o sal era para salgar, para preservar. Quando Jesus fala com que se há de salgar, quer dizer com que se há de salgar para preservar. Esse mundo ainda não chegou ao caos, ainda não foi destruído, porque ainda tem alguém que tem sal. Tem a igreja de Cristo que tem sal. Ainda está preservando. Aqui e acolá alguém ainda vem e se salva. Alguém que está na podridão ainda vem para ser conservado. E a ordem imperativa do mestre é que vocês são o sal. O sal para salgar, para não deixar perder. Mas se vocês perderem o sabor, se o sabor do sal sair de vocês, vocês não vão servir mais para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quantos que se dizem crentes, cristãos, pastores, obreiros, mulheres de Deus, que se dizem cristãos, mas as atitudes não condizem com o cristianismo. As atitudes não condizem e no meio da sociedade serve de chacota, porque você não tem sal, o teu sal perdeu o sabor. Com o que você há de salgar? As pessoas estão lendo a tua vida, muitas pessoas não são cristãs, mas elas observam, ela lê a vida das pessoas. De que adianta pregar bonito? De que adianta cantar bonito? De que adianta sacudir auditório? De que adianta fazer um movimento num culto, assim, aquele movimento, mas a vida não condiz? As pessoas estão olhando o mau exemplo de muitos crentes. Se você perdeu o sabor, meu irmão, minha irmã, não adianta você falar em mistério, não adianta você pular no reteté, não adianta você nem curar enfermos e expulsar demônios, isso não adianta. Se você não tiver sal para preservar as pessoas que vivem no mundo putrificado, de nada te adianta a tua vida de cristão, de cristã. De nada adianta. Porque as pessoas estão vendo e não estão sentindo ali a preservação do sal na tua vida. As pessoas estão observando e elas estão cada vez mais perecendo. Porque as tuas atitudes, no teu modo de falar, o teu modo de agir, o teu modo de vestir, o teu modo de se comunicar, o teu dia a dia, a tua vida, que você às vezes faz ali uma aliança com as coisas do mundo. No templo você é uma coisa, na rua, no trabalho é outra coisa, é uma outra atitude.
são outras ações, é sinal que você perdeu o sabor. E a Bíblia, eu estou te falando para você abrir os teus olhos. Atente para isso. Você é o sal da terra. Quem falou foi o Mestre Jesus. Só que se esse sal perdeu o sabor, para nada mais serve. Continua sendo sal, mas inútil. Porque não está preservando vidas que estão apodrecendo. Vidas que estão morrendo. De que adianta você estar enclausurado num templo, dizendo que está adorando a Deus, e na maioria das vezes adorando é o homem. Você não divulga o evangelho, você não faz o que o mestre ordenou, ide pregar o evangelho nas ruas, nos becos, nos valados. Você pode até dizer que eu estou errado, mas me mostre biblicamente, prove-me isto. Você está fazendo isso? Você às vezes está envolvido somente no teu trabalho, no que diz respeito ao teu ganho, ao teu emprego, à tua empresa, ao teu trabalho, somente isso. De Jesus está em segundo plano. Até o tempo do Senhor você toma para si. E você diz que é crente, e sim é. Você diz que é cristão e pode até ser, mas você tem sabor? E este sabor não são nas tuas palavras, quando você diz eu sou sal e tenho sabor. São nas tuas atitudes, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso viver do dia a dia, nas nossas andanças, tanto no trabalho, nas ruas, em casa, nas viagens. De que adianta quando você está na tua cidade, porque está perto do teu pastor, você é um tipo de crente. Quando você viaja, você se transforma. Você entra em você uma metamorfose, você se transforma. Você é sal, mas está sem sabor. Continue sendo sal da terra, do jeito que Jesus quer, com sabor, para preservar as pessoas que estão morrendo, estão se apodrecendo. E muitas vezes dentro da tua própria família. Porque toda família, todas as famílias têm alguém que está apodrecendo. E alguém pode dizer, um parente teu, um tio, uma tia, um irmão, um cunhado, um sobrinho, um primo, uma prima, dizer, para me ser crente igual você, meu parente. Para me ser crente igual você, minha parente. É melhor ficar assim. Sabe por quê? Porque em você, mesmo sendo sal, não tem mais sabor. Mas a ordem de Jesus é esta. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Com que se há de preservar as outras pessoas que estão apodrecendo? Então para nada mais serve. Se torna inútil. Só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Não deixa isto acontecer na tua vida, meu irmão, minha irmã. Ainda que você não goste de mim, das minhas palavras, mas toma esta palavra de Jesus para você. Receba no teu coração esta mensagem da Bíblia, Mateus 5:13. Você é o sal da terra. Não deixa perder o sabor que há em você, para que você possa preservar teus parentes, teus familiares que ainda não servem a Jesus, as outras pessoas. Não sejamos egoístas, pensar somente em nós e nos nossos parentes, as demais pessoas que estão apodrecendo neste mundo putrificado, para que ainda haja pelo menos uma esperança de conservação da alma. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração esta palavra, não deixe o inimigo roubar do teu coração. Não deixe que na tua razão ou na falta de entendimento você venha a ignorar esta mensagem. Deixe o Espírito Santo de Deus te mostrar. Você é sal da terra. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.